Muito boa noite, pessoal. Chegando para mais uma live do Resenha de Craque. Hoje, domingo, 25 de abril. Estamos juntos com mais um programa Resenha Final para debater muito sobre Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre o nosso futebol do interior em mais um final de semana, onde estamos juntos com a live semanal do Resenha de Craque. Final de semana com o término da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Tivemos os jogos realizados ontem, sábado. Algumas surpresas, né? Na parte de cima da tabela, Juventude, Caxias, a dupla Caju conquistando aí a sequência na competição juntamente com a dupla Grenal. Já o Ipiranga, que das 11 rodadas esteve 9 delas presente na zona de classificação, entre os 4 primeiros, acabou com a derrota diante do Grêmio por 3-2, acabou deixando a zona de classificação e uma equipe que, pelo que apresentava em campo, até talvez merecia classificar, acabou não se classificando. Mas esse é um assunto para a gente debater já já aqui no Resenha Final. Estamos juntos mais uma vez, comigo, com o Juan Alves, com o Bruno Caldarte, a equipe do Resenha de Craque também com a nossa produção de Matheus Maciel. Boa noite, Juan. Boa noite, Luiz. Boa noite ao Bruno Caldarte, aos amigos do Facebook. Pois é, se você precisou de um vidro automotivo na linha leve e pesada, lembrou Revisa Car. Agora com um novo serviço especializado em limpeza interna de veículos, a limpeza de bancos, carpetes, a limpeza interna completa. Venha conferir com os profissionais da Revisa Car na rua Júlio Guellen 19, no bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves. O telefone é o 54 30 57 9700. 3057-9700. Revisacar, Centro Automotivo, sempre com a gente nas lives do Resenha de Craque, além, claro, da Barbearia Garbo, que já completa 5 anos de atuação em Farroupilha, dando show de atendimento e estilo, cortes clássicos, a barba, colorimetria, sobrancelha, cortes femininos, atendimento para todos os públicos e com o preço que cabe no seu orçamento. Agende aí o seu horário pelo 54991155325 ou também no 996995443. A Garbo que também tem a opção da barbearia expressa, atendimento das 9 da manhã às 5 da tarde, sem agendamento, só chegar. Barbearia Garbo, na rua Pedro Antonello, bairro 1º de Maio, em Farroupilha. Barbearia Garbo e Revisacar Centro Automotivo conosco. Minha gente, tivemos então ontem a definição aí dos semifinalistas, né, do Campeonato Gaúcho, dessa segunda fase da competição, que já é as semifinais. Grêmio 4 pontos, Inter segundo 23, Juventude é o terceiro colocado com 17, Caxias quarto colocado também com os 17 pontos. Dupla Grenal e dupla Caju nas semifinais da competição. A primeira pergunta, o nosso primeiro questionamento aí é em relação a gente sabe que no futebol muitas vezes a justiça é o resultado, é o gol, é a vitória. Mas no cômbito geral, ficou de bom tamanho essas semifinais? Foram justas as classificações dessas 4 equipes para as semifinais do Gauchão? Bom, boa noite, Luiz, boa noite, Juan, boa noite a todos os nossos amigos aqui do Resenha, no Facebook. Esse é um assunto que gera discussão, né? Se foram justas, porque essas classificações, não da dupla Grenal, já estava garantida desde praticamente ali na metade do campeonato. A dupla Grenal já arrancou na frente, já fez muitos pontos, já abriu vantagem em relação ao G4. Mas a dupla Caju, entre Caxias e Juventude, o Caxias foi o que mais ficou no G4. Mesmo assim, vem de um ruim final de primeira fase, né? Uma primeira fase, o final de primeira fase muito ruim, muito abaixo do Caxias. O Caxias ele não vence há 5 jogos no Campeonato Gaúcho. Foram 4 empates e uma derrota. Ou seja, mesmo tropeçando seguidamente, o Caxias ele conseguiu permanecer no G4, saiu na última rodada do G4 e voltou ontem com empate contra o Pelotas, mas foram atuações ruins nos últimos jogos, né? O que dá para a gente discutir se foi justa ou não a classificação do Caxias. Derrota para o Novo Hamburgo, depois empate no Clássico Caju, empate contra o Grêmio, empate com o Ipiranga e empate ontem com o Pelotas. Então, dá para se discutir, né, se foi justa a classificação do Caxias, que mesmo
tropeçando seguidamente nas últimas rodadas, conseguiu ingressar no G4 na noite de ontem e assim conseguir a classificação. E o outro classificado, o Juventude, que também o Juventude ficou muito pouco no G4, né? O Juventude ele não teve uma sequência... Só nessa rodada, né, Caldarte? Ele entrou já nessa rodada e conseguiu a classificação, né? Ou seja, também uma classificação que a gente pode discutir se foi justa ou não. Enquanto isso, outras equipes que fizeram boas campanhas ficaram de fora. Principalmente, eu coloco ali o Ipiranga, né? O Ipiranga ele ficou com 16 pontos, um ponto atrás do Caxias, perdeu ontem, né? Por conta disso, ficou fora. O Ipiranga ontem, com empate, ele conseguiria a classificação pelos critérios, passaria o Caxias, então fica ali um gostinho amargo em relação ao Ipiranga, que poderia também estar numa semifinal de Campeonato Gaúcho. Destaque também para o São José, que veio de uma arrancada nessa reta final, chegou a 15 pontos e conquistou o mesmo número de vitórias que o Caxias, por exemplo, mas ficou de fora por conta do péssimo início no campeonato. Mas o São José estava lutando até pouco tempo contra o rebaixamento, e o Ipiranga sempre brigou pelo G4. Então fica ali esse gostinho amargo para o Ipiranga, que fez uma boa campanha, ficou de fora, saiu do G4 ontem na última rodada e ficou de fora das semifinais do Campeonato Gaúcho. Então dá para a gente discutir, né? O Ipiranga talvez mereceria a classificação, não dá também para desmerecer a classificação de Caxias e Juventude, o Caxias porque começou muito bem o campeonato, arrancou com 3 vitórias seguidas, e o Juventude veio com uma campanha irregular, mas também conseguiu 5 vitórias no campeonato, tirando a dupla Grenal, é a equipe que mais venceu, então não dá para desmerecer também a classificação na dupla Caju, mas o Ipiranga, no meu ponto de vista, também mereceria ali uma vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Caxias também e a decisão que pegou de surpresa, né? Muita gente com o anúncio aí por parte do Lacerda que vai deixar o comando da equipe depois do término do Campeonato Gaúcho. Agora, Juan, mesmo com esses problemas aí, tanto por parte de Caxias como de Juventude também, o Caxias se fala muito na questão da pouca versatilidade na forma de jogo, muita aposta na bola aérea, enfim. O Juventude que tem um olhar ainda voltado para a competição nacional, a Série A do Campeonato Brasileiro, acabou ficando boa parte do campeonato num sobe e desce, aí numa gangorra no meio da tabela, mas no final as duas equipes foram as que conquistaram pelos seus méritos e também, de alguma forma, pela ajuda dos adversários, a vaga aí na semifinal. Como é que tu analisa aí esses jogos que vêm adiante? Pois é, Luiz e amigos, acredito que, como o Caldarte bem colocou, né, o Caxias e o Juventude tem que se questionar se realmente mereceram essa classificação, mas como o futebol não é merecimento, né, não é nem sempre o melhor vai conseguir a classificação, né, aí passou nesse caso Caxias e Juventude, não jogaram um futebol para se classificar nesse Campeonato Gaúcho, o Juventude até que depois de um tempo para cá vem conseguindo empilhar resultados legais, mas ainda assim é muito pouco, né? 5 vitórias, né? Numa competição onde tem 11 jogos, 51% de aproveitamento na competição, é algo muito pouco, né? Para um time de Série A. O Caxias também na mesma leva. Historicamente, o Caxias tem se classificado, tem jogado muito bem, tem até surpreendido no Campeonato Gaúcho nos últimos anos, mas este ano isso não aconteceu, né? O Caxias também numa gangorra, um sobe e desce, falta de repertório nas suas jogadas, falta de entrosamento, até de toque de bola, né? Muitas vezes de entrosamento, muitas vezes a bola aérea, a bola parada, ela é fundamental para o Caxias e isso precisa mudar para uma Série D, né? Acredito que o gostinho amargo fica para o Ipiranga, a surpresa, digamos assim, do Campeonato Gaúcho, que conseguiu fazer um bom campeonato, merecia se classificar, até mesmo ontem o Ipiranga, ele jogou muito bem contra o Grêmio, né? Fez 2 gols em 2 minutos, 3 minutos ali, quase empatou o jogo, mas infelizmente o peso da camisa do Grêmio foi mais preponderante nessa questão, né? Então acredito que o Ipiranga poderia ter tirado uma dessas vagas aí, mas por conta de enfrentar um adversário um pouco mais pesado, com um investimento maior, acabou parando nessa questão, né?
E assim, acredito que no lado de baixo da tabela também houve algumas recuperações. O Novo Hamburgo conseguiu se recuperar e na última rodada surpreendeu nós no Resenha de Craque, inclusive o nosso apresentador, que falou que ia cair, não sei o que, não caiu, tá aí. E é isso aí, né? O Esportivo, como era de se esperar, acabou caindo, até pela sequência de jogos que ia enfrentar o Internacional na última rodada, não conseguiu a vitória, pelas dificuldades também do jogo, enfim, e isso acabou pesando para o Esportivo, né? O São José arrancou, que nem o Caldarte falou, teve uma boa arrancada, conseguiu se escapar, e o Pelotas, apesar de ter alguns lampejos de jogos legais contra o Inter, né, aquele jogo na Boca do Lobo, não conseguiu esses resultados maiores e acabou indo para a divisão de acesso. Então temos algumas surpresas, né? Outras nem tanto, né? Como o Caxias do Juventude na semifinal. E agora acredito que pela obviedade passa entre Grêmio para as finais do campeonato, até pelo investimento que eles fazem, até pelo time que eles têm, né? E vamos ver se vai haver surpresas maiores nas próximas semanas aí nas semifinais do Gaúcho. O Gerson, que é torcedor do Aimoré, está parabenizando a equipe pela participação no Campeonato Gaúcho. O Aimoré que terminou na 7ª colocação com 14 pontos e, claro, importante, né? Mais uma vez a vaga na Série D garantida. Agora, o Ipiranga tem uma questão muito interessante nesses duelos contra a dupla Grenal, que foram os 2 jogos muito equilibrados, apesar de 2 derrotas, né? Tanto para o Inter a derrota por 4-2, e a derrota para o Grêmio ontem por 3-2 também, mas foram dois duelos muito equilibrados, né? Claro que o Grêmio ainda se espera muito mais da equipe, que agora passa a ser comandada pelo Thiago Nunes. Ontem apresentou aí sérios problemas também para uma análise em relação à sequência da temporada. Já se coloca praticamente como insustentável aí a sequência do Jean-Pierre, que não tem rendido mais como titular no Grêmio, então se coloca também essa dúvida, mas apesar, feita essa ressalva em relação a esses problemas do Grêmio, a equipe do Ipiranga é uma equipe que vem numa consistência, né, desde da temporada passada, acabou não conseguindo a classificação, a vaga, né, não conseguiu ascender da Série C para a Série B, também porque acabava dependendo de resultados paralelos para conquistar essa vaga. Agora, de certa forma, me surpreendeu muito, porque até a gente falava na semana passada aqui, e se colocava o duelo entre o Caxias e o Ipiranga como um jogo fundamental para a possibilidade das duas equipes realmente confirmarem aí a sua sequência para as semifinais da competição. E eu, inclusive, falei que, tu vê, mas me quebrei mais uma vez, viu? Porque falei que o empate era um bom resultado, me parecia um resultado o ideal para que os dois avançassem de fase. O Caxias quase não consegue, né? Quase não consegue. Foi por pouco que conseguiu. O Ipiranga também tentou fazer a sua parte, acabou sendo derrotado. Agora, aquele negócio de que o empate poderia ter garantido os dois, que foi uma opinião que eu coloquei a semana passada, acabou sendo verídico só pelo lado do Caxias, que mesmo contra um adversário lá da zona de rebaixamento, acabou mais uma vez, entre aspas, tropeçando, mas conseguiu classificar. O Ipiranga não teve a mesma sorte. Essa saída do Lacerda pós-Campeonato Gaúcho é necessária, Caldarte, pensando já a sequência com a Série D do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a saída do Lacerda ela se tornou necessária depois de tudo que aconteceu. Lógico, ano passado a gente já viu, né, o que aconteceu, a eliminação do Caxias precocemente na Série D, mas ele teve o respaldo da direção, ele renovou para 2021, mas tudo que aconteceu nesse Campeonato Gaúcho em relação à equipe, questões técnicas, questões também de as entrevistas coletivas do Lacerda demonstrando, deixando claro ali o descontentamento dele com com as críticas que ele vinha recebendo da imprensa. Acho que foi se criando um clima ruim e realmente não tinha mais clima para permanecer no Caxias. Então acho que sim, acho que é necessária a saída do Lacerda. Tem a questão do anúncio, né? Ele fez o anúncio da saída dele na véspera do jogo contra o Pelotas, que era uma decisão.
também foi, me parece, assim, tudo conduzido de uma forma muito errada por parte do Lacerda, por parte da diretoria, porque ele anuncia, é uma entrevista pré-jogo, pré-decisão, que um jogo que vale a classificação. Caxias estava fora do G4. Aí nessa entrevista ele anuncia a saída dele. Poderia ter esperado, né? Poderia ter falado sobre o jogo, deixa o jogo acontecer, aí depois sim, né? Fala se vai sair, se não vai, enfim, mas poderia ter esperado. Então, acho que diante de tudo que aconteceu nesses primeiros meses de 2021, a saída dele foi sim necessária para o bem do Caxias, do clube, né? Quando eu digo do Caxias, eu falo do clube, para que o Caxias consiga realmente buscar o acesso em 2021. E ainda complementando, né, em relação ao Campeonato Gaúcho, eu ainda continuo concordando contigo que o empate, aquele empate entre Caxias e Ipiranga, de certa forma, foi um bom resultado, né? Porque o Ipiranga ele foi para a última rodada dentro do G4, né? E o Caxias foi para a última rodada fora do G4, mas precisando de uma vitória contra o Pelotas, que estava na lanterna do campeonato. Então, na minha opinião, foi até um bom resultado. Só que o que aconteceu ontem foi, de certa forma, coisas do futebol, né? Porque eu estava assisti o jogo do Caxias contra o Pelotas, né? Todos os jogos no mesmo horário, óbvio, tu não consegue acompanhar todos os jogos detalhadamente, mas estava também de olho no jogo do Ipiranga e Grêmio. E me surpreendeu quando o Grêmio marcou 3 gols no intervalo de 5 minutos, praticamente. Isso me surpreendeu, né? O que está acontecendo com o Ipiranga? Depois, quando tu vai olhar os lances, os detalhes, aí tu entende um pouco, né, do contexto do jogo. O primeiro gol do Grêmio, por exemplo, foi um gol de um pênalti bastante discutível. E parece que o Ipiranga sentiu esse gol de pênalti. E logo depois do primeiro gol, sofreu o segundo, sofreu o terceiro. Reagiu no segundo tempo, teve chances de empatar. O empate colocaria o Ipiranga na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Coisas do futebol, né? Infelizmente, o Ipiranga não conseguiu o empate. E o Caxias, aí sim, né? A classificação meio que caiu no céu para o Caxias, porque o Caxias estava perdendo para o Pelotas estava jogando melhor, poderia ter feito mais gols. No segundo tempo, a estratégia do Pelotas foi uma estratégia equivocada, no meu ponto de vista, porque o Pelotas recuou, esperou o Caxias. O Pelotas desistiu de jogar bola, ficou esperando o Caxias. O Caxias tinha que classificar, né? Queria classificar, sabia, voltou para o intervalo. Do intervalo, sabendo que o Ipiranga estava levando 3 do Grêmio, então o Caxias sabia que o empate bastava. O Caxias foi para cima mesmo, com suas limitações, foi para cima. O Caxias conseguiu o empate já no finalzinho do segundo tempo, aos 38, e aos 41 o Pelotas teve a chance do jogo, teve a chance do segundo gol. Jogador ali do Pelotas, não me recordo agora o nome do atleta, ele recebeu dentro da área sozinho, livre, tinha tudo para fazer o segundo gol ali e liquidar a situação do Pelotas, principalmente, né? Livrar o Pelotas do rebaixamento e liquidar também o Caxias. Só que aí o Pelotas perdeu a chance, o Caxias segurou 1-1. Então, coisas do futebol. Acho que a classificação meio que no jogo de ontem, principalmente, caiu do céu para o Caxias, aquele empate em 1-1, e o Ipiranga, infelizmente, não conseguiu o empate que colocaria, né, o Ipiranga na próxima fase. Então, são coisas do futebol. Mas, só reforçando, né, em relação à tua pergunta, acho que sim, é a hora do Lacerda deixar o Caxias e para o Caxias, já após o Campeonato Gaúcho, já começar a preparação para a Série D com um novo treinador e com uma nova metodologia de trabalho visando a competição nacional. Pois é, o lance que o Caldart se referiu aí foi o do Caio Mancha, né? Os 41 do segundo tempo aí com a defesa do Pitol, né? A equipe do Pelotas que ainda teve teve uma expulsão aí no finalzinho do jogo, né? O Vinícius, que estava no banco, né? Estava no banco do Pelotas, acabou sendo expulso aí. Mas essa instabilidade, Juan, no Caxias, o Caldart comentou, quer dizer, antes do jogo decisivo,
O Caxias teve mais sorte que juízo, dá para se dizer assim, né? Porque antes do jogo definitivo aí para a sequência da equipe no Campeonato Gaúcho, se coloca aí essa nova polêmica, essa nova discussão, que é a questão do Lacerda, do aproveitamento do Lacerda, dos erros do Lacerda, se o Lacerda tem que continuar ou não tem que continuar, se o trabalho do Lacerda é bom ou não é bom. Quer dizer, esse me parece seria um tema a ser discutido, talvez, após o campeonato, né? Porque se cria, o ambiente do Caxias já é por natureza um ambiente muito instável, né? E se criou talvez um elemento ainda mais de uma instabilidade ainda maior a partir de agora, o que pode colocar completamente em risco aí a sequência, porque a gente tem que lembrar, o Caxias no ano passado chegou na decisão e ganhou do Grêmio, né? E acabou conquistando aí a competição. E com essa instabilidade toda que é gerada a partir de agora, acredito que isso também vai ter algum reflexo dentro de campo. Talvez já tenha tido até ontem. É um dos grandes erros, eu acredito, do pessoal do Caxias, né? Tanto do Lacerda como da direção, porque eu acredito que esse anúncio do Lacerda deve ter sido uma concordância, né? Tanto da direção como do Lacerda em anunciar naquele momento. Acredito que foi um erro, até porque o campeonato ainda está em andamento, nada está definido, e aí como é que vai acontecer na cabeça dos jogadores, né? Será que eles vão levar como essa despedida antecipada, esse anúncio antecipado da saída do Lacerda, né? Será que eles ainda vão conseguir dar o seu máximo dentro de campo? É uma questão que eu faço. E se o Caxias perder, será que o Lacerda já estava indo, não, o time não jogou porque ele já não valia mais nada pro não, então isso fica essa questão, né? Isso abala de certa forma o psicológico dos jogadores. Por outro lado, né, tem essa questão que nem o Caldarte comentou ali antes, era muito necessário que o Lacerda saísse, até por uma questão que é um ponto, é uma hora de mudar, né? De mudar a questão extracampo, de mudar um treinador, de mudar, às vezes, a característica de jogo, até para tentar se classificar na Série D, mas teria tempo, né? O Gauchão ele acaba daqui a pouquinho, e até a Série D começar, ainda tem tempo de organizar a casa para começar uma competição de maneira correta e tentando alcançar o acesso para a Série C. Então, seria necessário que o Lacerda e o pessoal da direção do Caxias entrassem em um consenso para não anunciar essa saída assim de forma antecipada. Mas acredito que é um momento para o Lacerda sair, até por conta dos resultados dos últimos anos, né? A gente sabe que o Caxias tem batido na trave nos últimos anos nessa questão da Série D, não tem conseguido passar, vai bem na fase de grupos, mas logo depois, nas eliminatórias, acaba sendo eliminado, não tem essa veia mata-mata, né? Essa questão de ir para cima, muitas vezes de utilizar da questão da raça, né? Entre aspas, para conseguir essas classificações, para esses acessos para a Série C. Então, acredito que é o tempo de mudar, e esse ano, especialmente, não sei o que aconteceu, mas o Caxias ele ficou muito instável no Campeonato Gaúcho, né? Uma estabilidade que não vinha acontecendo, né? Acabou aí uma gangorra de sobe e desce, né? Resultados bons e ruins, e não convenceu, assim como o Juventude também não convenceu. Então, fica essa questão, respondendo a pergunta de você, Felipe, né? Realmente era hora de mudar, mas o momento é errado de anunciar, né? Faltou realmente uma condição, uma sensibilidade aí uma questão de comunicação mesmo, né? Nesse anúncio. Agora, um ponto que o Caldarte comentou e que foi fundamental, talvez, para a definição dos classificados, foi justamente o pênalti que foi marcado ontem para o Grêmio, né? O pênalti que deu o primeiro gol do Grêmio ontem no jogo contra o Ipiranga, que na minha opinião não foi pênalti, né? O jogador do Grêmio valoriza o lance, o árbitro vai na dele e acaba marcando a penalidade. Agora,
hoje a federação anunciou que vai ter VAR, árbitro de vídeo, já nas semifinais. A expectativa lá no início do campeonato era que o árbitro de vídeo fosse utilizado só na decisão, lembrando que foi já utilizado apenas no Grenal, né, que foi o jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, foi o único jogo que teve o árbitro de vídeo, e agora vai ter então nos duelos também das semifinais da competição, foi confirmado pela Federação Gaúcha de Futebol. É uma segurança a mais para esse momento decisivo do campeonato? O que vocês pensam aí sobre a utilização do árbitro de vídeo agora também nas semifinais? Eu acho que sim, eu acho que é uma segurança a mais, né? A federação vai bancar os custos do VAR agora já nas semifinais, né, do Campeonato Gaúcho. É um custo mais ou menos de 100 mil reais, né, que vai ser bancado pela federação. Acho que sim, acho que é bom, positivo, dá uma segurança a mais, apesar de ter aquela questão, né? Por exemplo, acompanho bastante o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é o único estadual que tem o VAR desde a primeira fase. E mesmo assim acontecem erros, né? E erros muitas vezes absurdos em relação ao VAR, né? Em relação a lances que são revisados, mesmo revisados pelo VAR, o juiz acaba tomando a decisão errada. Mas isso é outra questão. Aí tu entra na questão do preparo dos profissionais do VAR, né? De como que eles conduzem o VAR, enfim, aí entra essas questões mais amplas no futebol brasileiro que envolvem o VAR. Mas em relação à utilização do VAR, para mim, totalmente positiva essa utilização, principalmente sendo bancada pela Federação Gaúcha. E aí, Juan, VAR vai ajudar a esclarecer umas possíveis dúvidas, polêmicas, como mesmo Ipiranga reclamou, né? Ontem a questão do pênalti inexistente em cima do Matheus Henrique, que foi marcado pelo árbitro da partida, o Éder Zanella, né? Lance que, como o Caldarte comentou, acabou de alguma forma também desestabilizando a equipe do Ipiranga, que até então o jogo era equilibrado, né? E depois passou a ter um domínio do Grêmio com a questão dos 2 gols logo em sequência também, né? E depois no segundo tempo, claro, o Ipiranga reagiu, conseguiu marcar 2 gols, gerou aí vários problemas ao Grêmio. Agora, o VAR nas semifinais é uma segurança a mais para que não tenhamos aí muita polêmica? Será que pode ser isso? Ou será que vai gerar uma nova polêmica em cima das decisões que o VAR pode tomar? Acredito que o VAR vem para somar, né, pessoal? Acredito que sim, é importante ter uma ferramenta dessas num momento decisivo da competição, no caso do Campeonato Gaúcho. A gente sabe que a partir dali um lance ele muda uma partida. A gente teve exemplo nessa última rodada, justamente no jogo entre Grêmio e Ipiranga e Grêmio. Houve o pênalti que não foi pênalti, né? Que o jogador do Grêmio valoriza ali e acaba sofrendo uma queda, né? Uma queda, se é que possamos dizer assim. E aí há o pênalti, que o árbitro acaba assinalando, por às vezes não está numa posição muito privilegiada. Então acredito que é muito importante ter uma ferramenta como essas numa fase, né? Como a semifinal do Gaúcho. Acredito que vem para somar, mas claro, sempre há aquelas ressalvas, né? Do quanto tempo o árbitro demora para tomar uma decisão, né? Como que vai acontecer essas decisões, essas consultas ao VAR. E acredito que essas reclamações das equipes, elas sempre vão existir, né? Tendo VAR, não tendo VAR, as equipes vão falar, vão questionar, sempre vão defender o seu lado. Então acredito que uma ferramenta que vem para somar, e a FGF, certo, tem uma boa preparação financeira para conseguir também, nessa fase final, estar sustentando o VAR. Acredito que seria o ideal ter em toda a competição, né? Mas talvez por uma questão de infraestrutura isso não seja possível, né? Então acredito que é sim um momento importante para o VAR entrar em ação e quebrar qualquer polêmica de arbitragem a partir de agora. Lembrando que a federação definiu então que vai haver a utilização do árbitro de vídeo, do VAR, nas semifinais, mas ainda nós não temos as datas, aí, os horários das partidas, né? A única coisa que a gente sabe
é que o primeiro jogo entre Caxias e Grêmio vai ser no Estádio Centenário, né? O segundo jogo na Arena, e já Juventude e Inter jogam a primeira partida na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, né? O Juventude está aí passando por reformas no seu gramado, e a partida decisiva no Beira-Rio, né? Essa é a sequência dos jogos aí da semifinal da competição, das semifinais da competição, mas ainda sem as datas e locais definidos, porque a gente também tem a sequência da Copa Libertadores, de campeonatos internacionais que envolvem também a dupla Grenal. Mas, de qualquer forma, então, teremos o VAR nas semifinais da competição. A gente falou do Caxias, né, que empatou contra o Pelotas, garantiu a sua classificação aí para as semifinais da competição. Terminando aí o Campeonato Gaúcho na sua primeira fase, na quarta colocação, com 17 pontos. A gente vai falar já do Juventude também, mas antes disso, deixa eu reforçar que nós estamos com o Resenha Final aqui na página do Resenha de Craque. Obrigado a você que está acompanhando. É uma questão importante aqui que o Antônio coloca também, né? Se a Montanha dos Vinhedos tem condições de receber o VAR. Pois é interessante, viu, Antônio? É um tema interessante, mas acredito que a federação, ou esperamos pelo menos, né, que a federação tenha também já pensado nessa questão de infraestrutura dos estádios, né, e também em relação às condições técnicas para receberem o VAR, né? Acredito que é um tema que já passou aí pela análise da própria federação, mas importante esse questionamento do Antônio Faquin, que está com a gente. Obrigado a todos que estão acompanhando a nossa live do Resenha de Craque, comentando, compartilhando, marcando aí os seus amigos para também acompanharem. E além da Barbearia Garbo e da Revisa Car Centro Automotivo, os nossos parceiros no Resenha de Craque. Falando sobre o Juventude que quebrou um tabu, né? Conquistou aí a sua vaga para as semifinais da competição do Campeonato Gaúcho depois de 5 anos, né? E chegou entre os 4 no momento decisivo. Esteve apenas uma rodada no G4, que foi justamente essa rodada decisiva. Um balanço aí, vamos realizar um balanço aí do que foi essa participação do Juventude aí nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho, também de alguma forma marcado pela instabilidade, o time do técnico Marquinhos Santos. Pois é, né? O Juventude, ele, assim como as outras equipes que estavam, né, brigando pela classificação, todas tiveram campanhas, de certa forma, momentos de instabilidade durante a primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Juventude conseguiu acabar na terceira colocação, atrás apenas da dupla Grenal, venceu ontem o Brasil por 2-1, uma vitória importante do Juventude. O Brasil vinha sendo uma pedra no sapato do Juventude, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, e ontem o Juventude conseguiu vencer, conseguiu passar, né, pelo Brasil de Pelotas, fez um gol cedo, né, um gol que deu mais tranquilidade à equipe, depois abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, no segundo tempo sofreu o gol, né, do Brasil de Pelotas, mas o Brasil não teve força, não teve poder de reação para conseguir um empate ou um resultado melhor em cima do Juventude. Acho que o Juventude ele chega então nessa semifinal em crescimento, né? Uma equipe que está em evolução ainda, mostrou crescimento nas últimas rodadas, na minha opinião, né? Acho que o Marquinhos Santos ele vai dando cara, né, a essa equipe do Juventude, lembrando que o Juventude na penúltima rodada empatou com o Sportivo naquele 2-2, um jogo bizarro, né, com vários erros de arbitragem. Então o Juventude já poderia ter chegado na última rodada com a classificação encaminhada. Por conta daquele empate com o Sportivo, adiou um pouco a classificação, mas ontem confirmou então essa vaga. Acho que o Juventude está em crescimento no Campeonato Gaúcho, na temporada, pode crescer mais, jogadores que chegaram podem acrescentar mais, e vamos ver então como é que o Juventude agora se comporta na semifinal contra o Internacional. Acho que o Juventude ele pode fazer 2 confrontos equilibrados com a equipe do Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho. Se passar, seria, acho que um resultado até, de certa forma, surpreendente, né? Porque o Juventude ainda está em evolução, não chegou ainda no melhor dos jogadores, enfim, né, do que o grupo de atletas pode dar. Mas eu acho que o Juventude pode fazer 2 confrontos bons e equilibrados contra o Internacional.
Acho que o Luiz acabou sobre a caindo, questão né? aí. Opa, voltei. Segue daí. Pode falar, pode seguir aí. Eu só Não, ia eu, eu, tampar o buraco, né? eu só tava fazendo uma introdução aí que o Marquinhos Santos comentou, né, a questão dos jogos serem padrão Série A, né? E que a partir de agora inicia-se aí um novo campeonato, né? Aquelas frases de efeito que a gente já está cansado de ouvir também, né, no Campeonato Gaúcho, mas depois dessa primeira fase aí marcada também pela instabilidade no lado do Juventude, né? O que se esperar aí desse duelo contra o Inter, que foi justamente o duelo da última vez que o Juventude chegou nas semifinais da competição lá em 2016, né? Acabou perdendo para o Caxias, perdão, para o Inter naquela oportunidade, mas foi o último duelo aí que o Juventude teve nas semifinais da competição. E o que esperar aí, Rua, desse momento nas semifinais agora em 2021? Pois é, a gente espera que o Juventude pelo menos faça um confronto, né? Não de igual para igual, mas que tenha sabedoria na hora de jogar, né? Uma boa estratégia, né, para segurar a questão do Inter e conseguir com os seus pontas, o Mateuzinho, o atacante, o Matheus, o Peixoto, né? Conseguir aí fazer um bom jogo. Acho que o importante destacar no jogo contra o Pelotas, só puxando um pouco para a última rodada aí, o Juventude há 9 anos, né, não ganhava do Brasil de Pelotas em casa. Então tem esse tabu quebrado. Claro, que nem o Bruno falou ali, vem em evolução, mas ainda é muito pouco para o que a gente espera do Juventude, né? Uma equipe que tem tido jogadores importantes, bons, nomes importantes na questão de elenco. Agora o Marquinhos Santos precisa aprimorar algumas coisas, né? Para o Juventude conseguir jogar de forma que não passe vergonha na Série A do Campeonato Brasileiro da agora que vai começar. Acredito que contra o Internacional é uma boa prova de fogo, né? Para o brasileiro, até porque o Internacional é uma das equipes de Série A e que também tem um investimento diferenciado. Acredito que é uma prova de fogo, lembrando que o Juventude perdeu, né, nessa primeira fase para o Internacional na primeira rodada, foi 1-0, o jogo até inclusive não foi em Caxias ou em Bento Gonçalves, como o Juventude tem mandado seus jogos, mas foi em Porto Alegre. Acredito que se o Juventude manter essa pegada, né, de evolução, é possível que surpreenda o Internacional, sim, né? Mas isso é bem difícil de acontecer. Acredito que é um confronto onde a gente vai saber como que o Juventude vai chegar no Campeonato Brasileiro, até porque não tem outra competição, né? Depois do Gauchão, o Juventude acabou sendo eliminado da Copa do Brasil e agora só tem o Brasileirão à frente depois do Campeonato Gaúcho, Felipe. Pois é, e o Kleberson, né, que marcou aí o seu primeiro gol com a camisa do Juventude, né? Depois do jogo ele disse que o Juventude, na análise dele, né, cresceu no campeonato e mereceu a classificação. Juventude cresceu no campeonato no momento final, Caldarte? Eu acho que sim, acho que o Juventude vem numa crescente no campeonato, pegando aqui os últimos resultados do Juventude, né? O Juventude, depois da derrota para o São José, lá na 7ª rodada, no gramado sintético, o Juventude venceu o Aimoré pelo placar de 1-0, empatou com o Caxias fora de casa no Clássico, depois teve aquele empate com o Sportivo em 2-2, com jogo com muitos erros de arbitragem, e ontem venceu o Brasil. Acho que o Juventude, além, lógico, a gente fala dos resultados, mas também por trás dos resultados tem a atuação da equipe. Acho que o Juventude vem evoluindo sim e está numa crescente ali nessa reta final de campeonato gaúcho. Por isso que, para mim, assim, na semifinal do campeonato, entre Juventude, Inter e Caxias e Grêmio, eu falo que é mais, na minha mente, é mais, digamos assim, é mais fácil, mais propício o Juventude incomodar mais o Internacional do que o Caxias incomodar mais o Grêmio.
né? Eu acho que, lógico, depende também de como como é que vai vir o Grêmio, né? O Caxias já enfrentou o Grêmio nesse gauchão, empatou, mas era um Grêmio misto, um Grêmio praticamente reserva. Mas eu acho que por conta desse processo de evolução, hoje o Juventude pode sim bater de frente ou trazer mais dificuldades para o Internacional em relação ao Caxias contra o Grêmio. O Caxias, o contrário do Juventude, o Caxias vem numa decrescente nessa reta final, começou bem e vem decaindo. O Juventude não, o Juventude começou mal e vem subindo. Então, acho que nessas semifinais, o Juventude pode fazer um confronto mais equilibrado, mais duro contra o Inter do que o Caxias contra o Grêmio. Projetando aí já essas semifinais, é por aí, Juan? Juventude pode trazer mais dificuldades para o Grêmio do que o Caxias para o Inter? Acho que é o contrário. Ou é, ao contrário? Peraí, Juventude pro Inter e Caxias pro Grêmio. Agora acertei. Agora acertou. Mas é isso aí, eu acho que sim, essa linha do Caldart, ela tá correta, acredito que o Juventude vem numa ascendente, o Caxias já por sua vez está num momento estável, até por conta dessa questão da saída do Lacerda, é uma incógnita ainda, né, nessa fase final de campeonato, mas acredito que merecia a classificação, né, o Kleber, no caso o Kleberson falou ali, eu acho que ainda não, até porque se a gente pegar a surpresa do campeonato, na minha opinião, até agora foi o Ipiranga. O Ipiranga mostrou futebol para se classificar, mas não conseguiu por uma questão ali mais de ajeitar o resultado. Acredito ali que perdeu até no empate contra o Caxias, ele acabou perdendo a classificação. Mas acredito que é um momento que o Caxias ele não vem tão bem e o Juventude vem numa ascendente. Claro que num cenário que a gente costuma ver, o Caxias acaba entrando na semifinal de maneira de maneira melhor, né? Historicamente falando, que nem o ano passado, o Caxias surpreendeu o Grêmio. Mas esse ano, infelizmente, isso acho que não vai acontecer pelas coisas que estão em volta, né, do Caxias. Acredito que o Juventude ele é possível que consiga esse bom jogo contra o Internacional, mas eu acho difícil ainda, Felipe, né? Acho difícil o Caldart, porque até porque o Inter também vem numa ascendente, né? O Inter, apesar de todas as questões ali, ele tá conseguindo bons resultados, inclusive depois do Grenal ali, conseguiu jogar razoavelmente bem, né? Inclusive, acredito que está melhorando ao longo do tempo. Então, uma grande incógnita, acredito, essas duas semifinais, né? Até por conta do momento dos times. Também o Grêmio vem numa questão de instabilidade na defesa, onde a gente percebeu que tem muitos erros defensivos, né? Que precisam ser ajeitados na semifinal. O Caxias, como é uma equipe que gosta de bola parada, pode surpreender o Grêmio nesse aspecto. Então, acredito que é uma grande incógnita, tanto o Caxias e o Grêmio, o Juventude e o Internacional. Vamos ver agora o que essas equipes vão apresentar a partir dessa fase da competição, né? Como o Lacerda gosta de falar, é uma outra história agora, e vamos ver o que vai acontecer, que mata-mata, um lance pode decidir a partida e um lance pode mudar totalmente os rumos, né, das equipes durante os 190 minutos. Pois é, o que se 180. tem o que se tem de concreto aí. Um abraço para nossa matemática. É que a gente tá fazendo jornalismo, né? Não tem nada a ver com matemática, a gente acaba 180 minutos, né? Não 190. Mas pelo que a gente tem de Mas com os concreto aí. acréscimos, né? Isso. Não, com os acréscimos tá certo, vai até passar de 190. O que a gente tem de concreto aí é que, pelo lado do duelo entre o Juventude e o Inter, o Inter vem numa sequência aí de 11 gols em 2 jogos, né? Ou seja, vem demonstrando um poderio de ataque muito, muito grande. O Juventude, por sua vez, vem num processo aí de uma recuperação depois de um início meio turbulento, vem ganhando uma sequência de resultados, enfim, vem trazendo uma confiança maior para o seu torcedor.
Pelo lado do duelo do Grêmio e Caxias, o Grêmio tem tido aí, depois da mudança do Renato, pelo menos nesse primeiro jogo, não se viu ainda muita mudança dentro das quatro linhas, né? Ainda é o mesmo Grêmio com os mesmos problemas, alguns até, digamos, mais evidenciados aí nos últimos jogos, e vai ter que sobrar para o Thiago Nunes decidir como é que vai ser a partir de agora, né? E pelo lado do Grêmio, ainda de forma individual, tem a figura do Diego Souza como o seu melhor início de temporada, né? Já são 9 gols e uma assistência até o momento aí em 8 jogos na temporada. Agora tem uma questão, a bola também tem que chegar para ele, né? E aí tem a figura do Jean-Pierre como sendo um jogador fundamental para esses movimentos do meio campo, só que seria um jogador fundamental, coloco na condicional, seria um jogador fundamental, não está sendo porque não está rendendo, e isso já faz um bom tempo. Resta saber o que o Thiago Nunes vai achar de alternativa, de solução, se é o Jean-Pierre ou se vai partir para uma segunda alternativa, né? E o Caxias, a questão tanto da saída do Lacerda depois do término da competição, e também as questões de confiança que está abalada, né? A confiança da equipe está abalada, e tem dois caminhos que podem seguir a partir de agora, né? Por um lado, a questão de bom, o Lacerda vai sair mesmo, então o que der, deu e está tudo certo. Ou, vou sair, mas vou calar a boca dos críticos e vou chegar na decisão da competição, né? Talvez possa ser colocado como um elemento a mais até na questão anímica, né? Não, agora eu vou sair, mas vamos mostrar que a gente vai chegar na decisão, vai trazer dificuldades mais uma vez para o Grêmio. Enfim, são esses dois caminhos. Acho que o primeiro caminho está mais perto do que esse, né? Pelo que a gente tem visto aí do Caxias. Mas acho que a análise geral é mais ou menos por aí. O que vocês acham? Eu acho que sim, e antes também o Juan falou uma coisa interessante em relação ao Caxias, que nos últimos anos ali, no ano passado principalmente, né, quando o Caxias chegava no mata-mata do campeonato, que é uma coisa normal, né, tanto para o Caxias quanto para o Juventude, é uma coisa corriqueira chegar no mata-mata de campeonato gaúcho, mas nos anos anteriores o Caxias chegava com mais equilíbrio, né, o Caxias chegava sem crise, chegava tranquilo nos bastidores, sem ensaio não técnico, não existia isso, né? O Caxias sempre chegava no mata-mata, focado no Campeonato Gaúcho, focado em jogar bola dentro de campo. E dessa vez não, dessa vez o Caxias chega no mata-mata do Campeonato Gaúcho, uma situação até inédita, digamos assim, porque o Caxias chega no mata-mata um dia depois do técnico anunciar a saída, só que o técnico comandou o time na última rodada e vai comandar agora na semifinal, já sabendo que não vai ficar, uma decisão do próprio técnico de sair, como é que fica a questão anímica do time, como é que ficam os jogadores, mesmo os jogadores que estão com o técnico, do lado do técnico, digamos assim, tem muito isso também que se fala no Caxias, tem aquele grupo de atletas que está com o treinador, tem aquele grupo de atletas que não está com o treinador. Como é que fica tudo isso diante dessa questão do Caxias chegar no mata-mata já sabendo que o treinador não vai ficar? Enfim, né? Acho que o Caxias chega diferentemente dos últimos anos, chega no momento que o clube não está equilibrado, tem essas polêmicas, tem essas questões que foram criadas ao longo das últimas semanas, no meu ponto de vista, desnecessários, porque o Caxias estava brigando por uma classificação, né? Desnecessário ter criado todo esse clima, e o Caxias chega então com esse momento de turbulência, né? Mesmo numa semifinal de Campeonato Gaúcho. Então chega com uma equipe que está isso aí, os resultados e as atuações mostram. O Caxias decaiu nos últimos jogos, então chega com um rendimento inferior nos últimos jogos, né? Chega para o mata-mata com rendimento inferior e também com esses problemas fora de campo. Então, é um momento complicado para o Caxias mesmo numa semifinal. Vamos ver como que se isso vai ou não entrar dentro de campo, como que o Caxias vai reagir, vai fazer 2 confrontos bons contra o Inter, vai entregar a toalha
já no primeiro momento, leva um gol no primeiro jogo, vai entregar a toalha, vai desistir, ou vai lutar, que nem fez no ano passado. No ano passado o Caxias lutou muito contra o Grêmio na grande final do Campeonato Gaúcho. Então, isso é uma incógnita para mim, né? Não sei ainda como é que o grupo vai reagir a tudo isso nessa semifinal do estadual. Então, o Caxias chega no momento de turbulência e sem aquele equilíbrio dos últimos anos numa semifinal de Campeonato Gaúcho. Isso, de certa forma, é preocupante. É preocupante porque o risco de cair é muito maior, na minha visão. Chega no momento de mata-mata, um desequilíbrio, uma turbulência extra-campo, o risco de tu ser eliminado é muito grande. O risco de tu ser eliminado fazendo feio, fazendo fiasco também é grande, né? Quando tu chega dessa forma numa semifinal. Então vamos ver como é que o Caxias vai se portar. Lógico que pode ser o contrário, né? O Caxias pode crescer após a classificação de ontem, o Caxias pode evoluir, enfim, né? A gente torce também para que o Caxias faça um confronto parelho contra o Grêmio, seria bom. Mais um ano como equipe do interior numa final do Campeonato Gaúcho, seria ótimo, né? Mas as evidências e os fatos que aconteceram nas últimas semanas não demonstram isso, por conta dessa queda de rendimento e instabilidade extracampo. Pois é, o presidente do Caxias, viu, o Paulo César Santos, deu declarações aí sobre a saída do Lacerda, né? Disse ele, a decisão da saída do Lacerda, sempre trabalhamos com muita clareza e transparência, algo que nós construímos desde o início do seu trabalho. Sempre respeitamos as críticas que recebemos diariamente na rua, nas redes sociais. Em comum acordo, a gente acabou definindo que seria melhor para ambas as partes, para que se partisse então por uma remontagem, né? Porque, segundo o presidente, a torcida do Caxias está sedenta pelo acesso. Foi uma conversa franca, disse o presidente do Caxias, Paulo César Santos. Muitos pensam que não, tem toda uma direção que trabalha muito. Tínhamos certeza da dedicação de todos os profissionais que foram para Pelotas. Estamos na semifinal do Campeonato Gaúcho novamente. Quer dizer, já um pensamento também na sequência da temporada e a cobrança que certamente vai vir do torcedor mais uma vez muito forte para a questão do acesso do Caxias para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Mas agora, será que já vão começar a surgir novos nomes para comandar essa equipe do Caxias? Será que vai se aguardar a saída do Lacerda para se começar a pensar e a divulgar possíveis substitutos? Como é que fica o Lacerda, né? Nesse ambiente aí, é uma situação delicada também, né? Uma situação complicada que acho que, claro, o presidente, pelo menos externamente, traz uma situação de uma tranquilidade, mas no ambiente interno acho que não é uma situação tão bem definida, tão bem esclarecida quanto essa que o presidente acaba de comentar, né? Agora, em relação até ainda o Campeonato Gaúcho, a última rodada, nós tivemos a definição também dos rebaixados. O Sportivo e Pelotas serão as equipes que vão para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho na temporada. O Pelotas, que já estava flertando, né, com o rebaixamento desde a temporada passada, escapou 2020, mas esse ano não deu, né? Esse ano acabou sendo puxado aí para a segunda divisão e o Sportivo vai junto também. Quem se salvou aí mesmo com nova derrota, foi a equipe do Novo Hamburgo, né? Que terminou aí na 10ª posição e acabou se salvando mesmo com a derrota pelos resultados paralelos aí dos seus adversários. Na parte de baixo, nenhuma surpresa, né? Para a maioria. Pois é, né? Ali na zona do rebaixamento, se for ver, né? As três equipes, Novo Hamburgo, Sportivo e Pelotas, com 9 pontos. Os critérios, né? O saldo de gols rebaixou o Sportivo. O Sportivo levou 5 do Internacional. Eu acho que eu vi com muita decepção esse rebaixamento do Sportivo, não pelo rebaixamento em si, que era uma tragédia anunciada desde o começo do campeonato. O Sportivo trocou de técnico 2 vezes, não conseguiu ter um momento de arrancada no campeonato, enfim. Só que
o jogo ontem, né, era uma final de campeonato por esportivo, era um jogo decisivo, e aí tu me leva 5-0 e cai por conta desse 5-0, caiu por conta do saldo. Olha só, o Esportivo, ele ficou com um saldo de -9, o Novo Hamburgo com um saldo de -7. Então, esses dois gols, se o Esportivo tivesse levado 2-0, por exemplo, do Internacional, não caía. Então, é decepcionante essa goleada sofrida pelo Esportivo, né? Decepcionante pelo placar elástico e pela facilidade que o Inter construiu esse placar, né? Como eu falei, o jogo foi tratado e não tinha que ser de outra forma, né? Foi tratado como uma final para o Esportivo, um jogo que valia a permanência na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E o Novo Hamburgo aí perdeu também, né? O Novo Hamburgo teve mais sorte que juízo, como tu disse antes em relação ao Caxias ontem, e também foi em relação ao Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo lá no Vale levou 3-1 da equipe do São José e também escapou por conta dessa goleada do Esportivo, ficou com 9 pontos. Então, acho que não teve nenhuma surpresa, né? O Pelotas também, o Pelotas precisava, apesar de chegar vivo na última rodada, ficou todo o campeonato ali na zona do rebaixamento. Nenhuma surpresa, ano passado ficou também na zona do rebaixamento, não caiu por conta da pandemia, enfim, o rebaixamento foi cancelado, mas o Pelotas vinha já flertando com o rebaixamento e ontem, então, mostrou novamente, né, a fragilidade da equipe, poderia ter liquidado o Caxias, não conseguiu, né, era uma final também para eles de Copa do Mundo, não conseguiu vencer, ficou no empate e acabou na lanterna. Então, com uma vitória apenas em 11 jogos, muito pouco. Então, acho que nenhuma surpresa ali na zona do rebaixamento. Novo Hamburgo escapando por pouco, né? Por conta do saldo de gols. Mas Esportivo e Pelotas, eles, digamos assim, fizeram por merecer, né, essa queda, porque realmente equipes que não corresponderam, né? O Pelotas com uma vitória apenas em 11 jogos, muito pouco. O Esportivo com 2 vitórias apenas, então acho que nenhuma surpresa ali na parte de baixo da tabela de classificação. O Esportivo, né, que é o atual campeão do interior, né, na temporada passada, são dois campeonatos gaúchos aí da primeira divisão desde o retorno, né, 2 temporadas em sequência aí na primeira divisão, e agora volta então para a divisão de acesso juntamente com o Pelotas, como o Caldarte destacou já desde a temporada passada, vinha nessa briga aí contra o rebaixamento, né? Não foi de rebaixado porque não houve rebaixamento na temporada passada no Gauchão, mas nessa temporada acabou não escapando, né? E mais um detalhe, as duas equipes que também mudaram de técnicos no decorrer da temporada, mas acho que tem uma diferença fundamental aí, né? No caso do Esportivo, eu acho que o Papa, até projetando aí uma possível participação do Esportivo na Série D, o que ainda não está definido, né? Mas a Série D começa em julho, se não me equivoco. Acho que o Papa tem que continuar nesse comando, tem que ganhar uma confiança aí por parte da direção, porque ele teve aí uma pequena remontada, um pequeno processo de recuperação do Esportivo que ainda dava, né, uma possibilidade da equipe de Bento Gonçalves acabar fugindo aí do rebaixamento. Acho que eu apostaria nesse trabalho da equipe do Esportivo sob o comando do Gustavo Papa aí depois da troca de técnicos, mas de qualquer forma ficou de bom tamanho, digamos assim, esse rebaixamento também, porque não, como o Caldarte comentou, acho que tirando o Novo Hamburgo aí que também fez força para cair, né? Acho que o Esportivo e o Pelotas acabaram conquistando o que procuraram, né, Juan? Eu iria mais longe, Filipine, Luiz. Eu falaria que é o seguinte: nem o Papa conseguiu salvar o Esportivo. Nem o Papa conseguiu salvar o Esportivo. Eu iria mais longe. Acredito que é o menos culpado, né, dessa situação toda. Temos aí a questão, né, dos técnicos, a dança das cadeiras mais... Primeiro veio o Vink, né, começou com o Vink. Aí depois aconteceu algum negócio ali, Vink saiu. Aí veio o Zimmermann.
de uma hora para outra o Zimmermann saiu, não sei o que aconteceu internamente para ele ter saído, alguma coisa aconteceu, viu? E ele pegou e saiu. Aí a bomba caiu no colo do Papa, que ainda foi bem, cara, foi bem. Acredito que um empate contra o Juventude, que é um time de Série A, né, que é um time que tá conseguindo uma boa evolução, é um bom resultado, né? Aí depois o Sportivo ganhou do Pelotas, lá na Boca do Lobo também, na 8ª rodada. Estava com o Papa, né? Acredito que se ajeitar algumas situações ali ao longo da temporada, é possível de que o Sportivo volte a disputar coisas grandes dentro do Campeonato Gaúcho, dentro da questão do, né, do território gaúcho ali, e quem sabe na Série D, se caso disputar a Série D, né? Mas o Sportivo não tinha como não escapar, né? Toda essa confusão aí, acredito que de técnicos e também essa falta de organização para disputar o gauchão acabou sendo uns fatores determinantes para que esse resultado acontecesse, né? Acho que em 11 partidas tu trocar, por mais que o Zimmermann pediu para sair, mas trocar 2 vezes de técnico, né? Como é que fica a cabeça dos jogadores, né? Aí para às vezes acabar assimilando o jeito de jogar de cada um. Então acredito que é um dos grandes fatores determinantes para que isso acontecesse, né? Por outro lado, a gente tem o Pelotas. Pelotas acabou também sendo rebaixado de forma merecida, não tem jogado bem nos últimos jogos, não jogou bem nos últimos jogos do brasileiro, do Campeonato Gaúcho, então acredito que mas sobrou candidato, né, Luiz? Tu bem falou ali que o Novo Hamburgo teve mais sorte, né? Aliás, o Caldarte falou, teve mais sorte do que muitas vezes juízo, né? E fez um campeonato muito ruim no Hamburgo, né? Escapou. Recentemente ele conseguiu ganhar com o Beto Campos, né? O falecido treinador, o Gauchão, acho que 2017, né? 2018. 2017. E aí conseguiu ter uma boa visibilidade no território gaúcho aqui no gauchão. Acho que esse ano não foi bem também, aconteceu algumas questões ali também em relação à Covid-19, que houve um surto na equipe, mas acredito que não é um dos motivos, né? Então acredito que o Sportivo e Pelotas caíram, mas o Novo Hamburgo também poderia ter caído pelo que apresentou essa edição aí do campeonato. Pois é, junto com o Sportivo, o próprio Novo Hamburgo tem apenas 2 vitórias, né? Junto com o Pelotas teve apenas uma vitória na competição, o Sportivo teve 2 vitórias e a equipe do Novo Hamburgo também teve 2 vitórias, né? A diferença, como o Caldari comentou, ficou no saldo aí, né? O Sportivo que então finaliza o campeonato 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados, 18 gols sofridos. Esta foi a campanha do atual campeão do interior, a equipe do Sportivo que volta à divisão de acesso depois de 2 temporadas desde o retorno à elite do Gauchão. Por outro lado, o Pelotas, né, que teve lá no mês de março, né, no finalzinho do mês de março, a saída do técnico Cobalcini, né, o jovem técnico Cobalcini, e o Rafael Jaques aí assumiu o comando da equipe, né? Acabou não tendo muitos efeitos, aliás, muito pelo contrário, né? O Pelotas, desde então, tem se colocado cada vez mais para baixo na tabela, o que já era ruim acabou piorando, né? Lá pelos lados da Zona Sul, pelo lado do Pelotas, o Cobalcini que esteve 9 meses no comando da equipe, né? Comandando em 21 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E o Pelotas, no Campeonato Gaúcho, que finalizou então com 1 vitória, 6 empates e 4 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 18 gols e terminou então com saldo negativo, -8, né? O Sportivo saldo -9 e o Novo Hamburgo se escapou pelo saldo aí também, que teve em relação à diferença de gols feitos e gols sofridos, teve saldo -7 e acabou então, mesmo com a derrota por 3-1 diante da equipe do São José, acabou conseguindo aí se manter no gauchão, na primeira divisão para a próxima temporada de 2022.
Perspectivas aí para as equipes no decorrer da competição, agora onde já se começa a analisar, a ter pela frente aí o início das competições nacionais também, né? Nós temos o Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, tem o Caxias na Série D, tem a possibilidade do Esportivo na Série D do Campeonato Nacional também, quer dizer, quais são as perspectivas que a gente pode ter a partir de agora, já com essa primeira fase aí do Campeonato Gaúcho vencida, com uma análise, digamos, um pouco mais consistente aí em relação à quantidade de jogos vistos? Eu destaco também a reação do São José no campeonato, após a chegada do Hélio Vieira, né? O São José chegou a 15 pontos e olha que por pouco não briga por uma classificação, né? Na última rodada, na penúltima rodada, São José e Pelotas 1-1 lá em Porto Alegre. Foi um jogo polêmico, né? Um jogo que o São José vencia por 1-0 até o finalzinho da partida, e aí o Pelotas empatou com um gol estranho. O Fábio chegou a defender, aí o juiz deu o gol, alegando que a bola tinha passado a linha, tinha entrado. Deu uma confusão, porque o São José reclamou muito daquele lance. Inclusive, o São José postou o vídeo nas suas redes sociais, só que não dá para ter uma opinião definitiva, não deixa clara, a imagem não deixa clara que a imagem foi de frente, né, para o gol, não foi de lado. Então, não dá para ter uma noção se a bola realmente entrou ou não, mas foi um gol muito polêmico. O São José ia vencendo aquela partida. E se o São José tivesse vencido aquele jogo, ele chegaria a 17 pontos e a 5 vitórias passaria o próprio Caxias pelo número de vitórias. Ou seja, eu destaco a reação do São José nessa reta final de Campeonato Gaúcho, se livrando do rebaixamento e acabando na parte de cima da tabela de classificação. Em relação ao futuro das equipes, né, nós teremos então ali o Juventude na Série A. Já falamos sobre o Juventude que está evoluindo e tem que evoluir, né, bastante para a sequência de 2021, porque o que o Juventude terá pela frente não vai ser fácil, né, uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Juventude, então, tem como principal objetivo se manter, né, na Série A do Brasileiro. Então, o Juventude tem que continuar evoluindo, né? O Caxias vai para uma Série D, ainda não se sabe, né, com que técnico, com que elenco, né? Vários jogadores agora ali do Gauchão têm contrato encerrando e não devem permanecer, então o Caxias deve passar por uma reformulação bastante grande para a Série D. O Ipiranga acho que chega forte para a Série C do Campeonato Brasileiro. O São José, vamos ver, né, agora se o São José dá sequência a esse trabalho do Hélio Vieira para o Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que também tem que evoluir bastante para conseguir se manter na Série C. E ali fica também a questão positiva, o Aimoré e o São Luís, que pegaram vaga para a Série D. Então, para a Série D, vale destacar, né, do ano que vem, mas são equipes que já começam a se planejar para a próxima temporada. O Brasil vai também para uma Série B, me preocupa. Eu estava pensando, né, hoje em relação à Série B, né, me preocupa o Brasil com essa campanha, novamente uma campanha ruim no Campeonato Gaúcho, tendo uma Série B pela frente, e essa Série B será uma Série B muito difícil, né? Teremos ali Cruzeiro, Vasco, Goiás, Curitiba, fora aquelas equipes tradicionais de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Equipes que brigaram ano passado pelo acesso, enfim, será uma Série B muito difícil. O Brasil ele tem que mudar, tem que evoluir bastante para conseguir fazer o bom campeonato, né? Então, o Esportivo ainda aquela indefinição, né? Se disputa ou não a Série D. Vamos ver se o rebaixamento para a divisão de acesso vai interferir em algo em relação ao planejamento, né? Mas, enfim, né? Agora as atenções da maioria das equipes ali do Campeonato Gaúcho se voltam para as competições nacionais, Campeonato Brasileiro, e as outras pensam já no futuro, né, em relação a se disputam ou não uma copinha, a Copa da Federação no segundo semestre, enfim, né, agora começam a vir à tona essas definições em relação às equipes do interior, né, mas eu destaco, então, novamente, a reação do São José, acho que é importante essa reação, esse início de trabalho do Hélio Vieira,
para a sequência do ano, e também destaco a minha preocupação em relação à disputa da Série B pelo Brasil de Pelotas. E eu endosso aí essa tua preocupação em relação ao Brasil na Série B, até projetando que talvez das 6 temporadas aí que o Brasil já se coloca nessa situação, né, na segunda divisão nacional, talvez essa seja a mais complicada, né? Até o momento, claro, nenhuma temporada foi fácil para o Brasil, que sempre tem estado aí na zona intermediária da tabela, né? Mas eu acredito que essa temporada, até pelas perspectivas de equipe aí que teve que ser montada meio que às pressas, né, para realização, para participação no Campeonato Gaúcho, e a sequência agora também com a questão da Série B do Campeonato Brasileiro, acho que realmente inspira muitos cuidados aí, né, para a sequência do ano, a equipe do Brasil de Pelotas. E a destacar também, a gente falou sobre as mudanças de técnico que não deram muito certo, né? Pelo menos não a nível de resultados. No caso do Pelotas, com a mudança, né, do Cobalcini para o Jax, e no esportivo com as duas mudanças, começo com o Vink, depois passagem do Zimmermann e terminando com o Gustavo Papa, mas destacando aí também o outro lado da moeda, né? O caso do São José, que se deu bem com a troca, com a chegada do Hélio Vieira, que é um técnico que até já era colocado como um possível nome também para o próprio Novo Hamburgo, né, que acabou não mudando de técnico e conseguiu permanecer, mas o Hélio Vieira é o cara do interior aí que chega e consegue, traz resultado, né, e mais uma vez conseguiu aí livrar a equipe do São José do rebaixamento, né, ou da briga pelo rebaixamento, conseguiu manter a equipe aí no meio da tabela, né, de classificação, deu aí um certo alento, né, para a equipe do São José. O que a gente pode ter de perspectivas aí? O que tu analisa, Rua, de perspectivas para a sequência da temporada e a participação das equipes gaúchas nas competições nacionais? A questão do São José, eu acho que se fosse em outro formato, né, o gauchão, o São José teria uma grande chance de brigar pelo G4, né, de passar, digamos assim, do inferno para o céu, né, e é importante a gente verificar se o Hélio Vieira vai ter essa chance de, acredito que vai, né, mas a gente nunca sabe, se vai ter essa chance de estar jogando a Série C pelo São José, né? Se essa manutenção for confirmada, é bem provável que também vá forte para a Série C, né? E talvez, porque se tu for pegar a questão do gauchão, né, são 11 rodadas. O Hélio Vieira chegou no meio da competição, né? Não teve tempo para treinar, não teve tempo para colocar sua ideia de futebol para a equipe, e conseguiu uma recuperação que ninguém imaginava que ele iria conseguir, e conseguiu safar o São José. Então, pode ser que com o tempo ele consiga implementar a ideia de futebol dele e consiga, assim, fazer sucesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o time que mais me preocupa neste momento é o Brasil de Pelotas, né? Como vocês bem comentaram, é uma equipe que já está, de certa forma, bem manjada, né, na questão da Série B, tem conseguido a manutenção a cada ano na Série B, mas esse ano é diferente. Tem várias equipes grandes que vão disputar, tem o Cruzeiro, tem o Vasco, né, que vão estar disputando o Curitiba, que é uma equipe razoavelmente muito boa, né, em nível nacional, né, e temos essas questões, que será que o Brasil de Pelotas vai conseguir a manutenção mais uma vez, sendo que no gauchão não conseguiu nem brigar por uma G4, no gauchão, né? No gauchão, onde há equipes com níveis diversificados. Então tem toda essa questão. Acredito que o Juventude ele precisa mostrar mais na Série A, precisa mostrar muito mais nessa questão de rendimento para conseguir bater com equipes como Palmeiras, como o próprio Grêmio, o Inter, como equipes maiores, né, que já tem uma tradição no Campeonato Brasileiro e também que estão em nível internacional, até mesmo como o Flamengo. Então acredito que é de se esperar que o Juventude consiga, nessa ascensão, conseguir chegar a um nível que consiga bater nessas equipes, ou pelo menos brigar por um empate, né, que outro ali fora de casa. Por outro lado, também temos a questão
do Ipiranga, que é uma equipe que vem na sequência boa, né? Desde o ano passado, final do ano passado, na Série C, não subiu por um detalhe, né, para a Série B. Acredito que o Júnior Rocha conseguiu implementar sua ideia de jogo, dar continuidade ao trabalho que o... Qual que era o técnico antes, Luiz, que eu não estou lembrado, ou o Caldarte, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas eu sei quem que é. Paulo Henrique Marques, né? Isso aí, que tinha implementado uma boa ideia de futebol, e depois o Júnior Rocha deu continuidade, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Surpreendendo o Gauchão. Acredito que nesse ano é possível que suba para a Série B, até pelo que vem apresentando, pelo futebol. O Jean Silva pela lateral esquerda ali, pela esquerda, tem conseguido ser um bom jogador, né, de qualidade. O Caprini, que tem uma boa batida na bola. Então acredito que o Ipiranga é um dos únicos que, assim, me passa segurança para o restante da temporada. O Caxias a gente não sabe como vem, né? O Lacerda vai sair e aí fica uma incógnita no ar. Como é que vai ser a reorganização dessa equipe para o Série D? Não se sabe o elenco, se vai ser mantido, o técnico que vai chegar, qual vai ser o técnico? Vai ser um técnico que tem estado em ascensão em outras equipes? Não. Então fica essas questões no ar. Acredito que o único que me surpreenda novamente é o Ipiranga, que vem apresentando um bom futebol e vem nos mostrando como fazer até mesmo uma gestão de equipe, né? O presidente, o Adilson. Eu acho que as perspectivas são muito positivas aí, mais uma temporada por parte do Ipiranga, né? Apesar desse baque agora no Campeonato Gaúcho. Essa questão do Caxias realmente, né? Fica uma incógnita aí para o torcedor, até uma certa ansiedade, né? Para ver como é que vai ser a partir da participação do Caxias no Campeonato Gaúcho, como é que vai ser primeiro a definição desse novo comandante, né? E como é que vai ser a forma de trabalho também, né? Porque se ficou muito claro a ideia de novos ares, né? De trocar o comando e até mesmo a metodologia de trabalho, pelo menos é isso que dá a entender aí essa definição, né? A fadiga dos metais, tanto de um lado quanto do outro. E o torcedor, claro, já vive essa expectativa a partir de agora, já projetando a sequência da temporada e a participação do Caxias na Série D. O destaque também para o lado do Juventude na Série A, né? O Juventude que vem se preparando já desde o início da temporada para a participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Resta saber qual vai ser o poder de fogo da equipe dentro e fora de campo, né? Dentro de campo a nível do duelo aí contra adversários de peso, adversários de Série A literalmente, né? E fora de campo a questão das contratações, né? Da chegada de reforços, de jogadores, como é que o Juventude vai moldar aí o seu trabalho em relação a tudo isso. Lembrando que já tem também os ajustes feitos ou sendo realizados na sua estrutura física, né? Para receber também a competição nacional, mas é um novo patamar, né? E vamos ver como é que o Juventude vai se comportar. Até o Antônio estava colocando aqui uma projeção do Juventude ainda pegar uma Sul-Americana. Olha, seria já quem sabe, né? Já nessa primeira temporada de retorno aí, ficar com uma vaga numa competição internacional, que pode dar até uma vaga para uma futura Libertadores da América, é uma questão importante para o clube até financeiramente, né? Mas será que o Juventude entra nessa competição até o momento para brigar para não cair? Eu acho que dá para buscar mais, né? Pois é, eu tenho um amigo que ele é juventudista, né? Ele fala seguido comigo e cada jogo do Gauchão ele vinha me falar, né? Só quero ver na Série A, preocupadíssimo, né, com Juventude. Eu acho que resume o sentimento da torcida, né? O que tu vê, se tu for analisar, né, a preocupação da torcida, uma preocupação justa, né? A torcida preocupada com Juventude na disputa da Série A. E eu acho que Juventude pegasse uma Sul-Americana seria um feito. Acho que, para falar bem a verdade, né, depois de 13 anos, Juventude fora de uma Série A, né, em 13 anos, o futebol brasileiro mudou muito, né? As competições elas ficaram muito mais equilibradas na última década. Então, o Juventude conseguir subir
subir para uma Série A, depois de 13 anos, do jeito que foi no ano passado, a Juventude enfrentou o Guarani, Ponte Preta, CSA, enfrentou o Cruzeiro, o América, o Cuiabá, equipes muito bem estruturadas, assim como o Juventude. A Juventude conseguiu subir. Se o Juventude conseguir uma Sul-Americana, acho que já vai ser um feito muito grande para o clube, para a direção. Imagina o Juventude disputando uma Copa Sul-Americana, acho que seria realmente um feito, né? Eu acho que nesse primeiro momento, o Juventude tem que pensar em conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito se fala, eu tenho lido, né, que muitos jornalistas, né, pessoas que trabalham com futebol, dizem que o campeonato do Juventude não é contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, que o campeonato do Juventude é contra um Cuiabá, contra um América, contra um Fortaleza, um Ceará, um Bahia, e eu concordo com isso, mas sabendo que o Juventude tem que também bater de frente com equipes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né, Grêmio, Inter. Acho que o Juventude tem que bater de frente, mas também acho que concordo quando falo que o campeonato do Juventude é contra essas equipes que nem o Cuiabá, que nem o Fortaleza, enfim. E eu acho que nesse primeiro momento o pensamento do Juventude tem que ser com o pensamento de conseguir se manter na Série A. O Juventude ele estreia no campeonato contra o Cuiabá, é um jogo vencível, né? Um jogo que o Juventude já pode estrear com uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Juventude tem que, nesse primeiro momento, pensar em se manter na Série A, e aí depois sim, né? A gente já viu vários casos que as equipes lutaram contra o rebaixamento na maior parte do campeonato, chegava na reta final, em algum momento do campeonato, conseguiu dar uma reagida e pegar uma Sul-Americana. Então, eu acho que a Sul-Americana seria, assim, um feito, um prêmio para o Juventude, mas nesse primeiro momento pensar em se manter na Série A. É por aí, Rua, pensar primeiro nesse foco em se manter, ou será que dá para brigar por alguma coisa já? Não, é isso aí, Luiz. Acredito que quando eu falei que teria que bater de frente, né, com essas equipes maiores, eu estava me referindo à questão de empate, né, buscar empates ou buscar pontuar, né, porque muitas vezes nessa questão de disputas diretas contra Fortaleza, Bahia, equipes menores, o que faz diferença são as pontuações que muitas vezes o clube menor faz diante do maior. Então, muitas vezes nessa questão. Acredito que sim, o Juventude ele precisa brigar em primeiro para se manter, né? E depois pensar em algo maior, mas no futebol que hoje o Juventude tem apresentado ainda é muito insuficiente para que isso aconteça, né? A gente percebe aí que o Brasileirão começa em maio, né? Estamos quase em maio, faltam poucos dias, digamos assim, para o Brasileirão começar. E como é que o Juventude vai chegar até lá, né? Também a gente não tem essa noção, porque aí tem a questão de reforços, que a gente não sabe se vai chegar mais ou não, e tem essa questão do Marquinhos Santos, como é que ele vai montar a equipe para jogar contra equipes tecnicamente maiores e melhores que o Juventude, num jogo fora de casa, por exemplo, para tentar pelo menos pontuar contra essas equipes, que é isso que vai fazer a diferença muitas vezes para o Juventude conseguir escapar do rebaixamento na Série A e conseguir até beliscar aí uma Sul-Americana, né? Então acredito que é importante para o Juventude pelo menos conseguir montar uma boa estratégia aí para não sair perdendo diante dessas equipes. Por outro lado, tem esses confrontos diretos, né, contra equipes como Fortaleza, como Bahia, como equipes mais do mesmo nível, né, a própria Chapecoense, equipes com Cuiabá, que são, digamos assim, do mesmo nível ou parecido com o nível do Juventude. Então, aí está uma boa forma, né, uma boa oportunidade para o Juventude conseguir vitórias, mas isso vai depender muito da organização da equipe dentro de campo, como o Marquinhos Santos vai montar essa equipe, se vai essa ascendência do gaúcho, ela vai permanecer, se as coisas vão acabar permanecendo como estão agora, é capaz de Juventude, quem sabe, aí brigar até por uma Sul-Americana, né? Mas aí vamos ver como é que vai começar o Juventude na competição, para a gente perceber também o que é necessário mudar para que a Juventude consiga
alcançar o seu objetivo ao longo da competição, que é justamente a permanência da equipe na Série A para o próximo ano, ou seja, 2022. O Antônio aqui colocou um outro, lembra da questão da Copa América, né? A Copa América que acontece aí de 13 de junho a 10 de julho, né, na Argentina e na Colômbia. Esse ano vai ter apenas 10 seleções, né? Mas o Antônio coloca a discussão em relação à possível saída, né, de alguns jogadores de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro para comporem o elenco da seleção brasileira, e o quanto isso poderia trazer dificuldades para os clubes maiores, né? E por consequência, entre aspas, também beneficiar o Juventude e as outras equipes com menor poder, digamos assim, a nível de elenco e de equipe, né? O quanto isso poderia ser um ponto auxiliar. Realmente, é uma situação que também pode trazer, eventualmente, algum benefício, né? Se o Juventude ou as demais equipes também souberem aproveitar essa situação. Mas, de qualquer forma, também uma análise aí sobre a sequência da temporada, agora também com o Campeonato Gaúcho já se colocando para os momentos finais. Temos as semifinais da competição entre a dupla Grenal e a dupla Caju. E depois, claro, aí já volta o foco também para o Campeonato Brasileiro, Série A envolvendo aí envolvendo Juventude, Grêmio e Internacional. Temos aí a Série B com o Brasil de Pelotas, né? Temos a Série C com o Ipiranga, na Série D o Caxias, temos a possibilidade do Esportivo, e já temos, claro, né, as equipes aí que vão disputar, ou vão estar podendo disputar a Série D na temporada do ano que vem, exato, né, 2022, que é o caso do São Luís e do Aimoré, né, Caldarte? As duas equipes que conseguiram essas vagas, né? Isso aí, São Luís e Aimoré pegaram a vaga, mas vale lembrar que ele é para o ano que vem, né? Para essa Série D já tem a definição, e aí para o ano que vem ficaram com a vaga. Esse ano é o Esportivo que teria a vaga, né? É o Caxias, também tem a vaga, e eu não lembro agora qual outra equipe tem vaga, se é que tem, né, alguma outra equipe ali do Gauchão. Mas só também respondendo ali ao Antônio, né, a questão da Sul-América, acho que pode ser realmente um fator a mais, né, não determinante, mas um fator a mais, porque a Copa América inicia já no começo ali de junho, vai pegar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E esse ano o Brasileirão não vai parar, né, os campeonatos nacionais aqui no Brasil eles não vão parar por conta da Copa América, por conta de calendário, né, questão de datas, enfim, então os campeonatos não vão parar. Então, realmente, as equipes maiores que terão jogadores convocados terão esses desfalques, né, ali nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso pode ser um fator, sim, que acho que o Juventude e outras equipes também podem se aproveitar. Só lembrando ali, auxiliando o Caldarte, acho que é o Aimoré, viu, Caldarte, que pegou a vaga na Série D o ano passado ainda. Esse ano ele mantém, então acho que foi o Caxias ou o Aimoré que estão na Série D, que pegaram a vaga do Gauchão, né? E isso eu acho que sim, é Caxias e o Aimoré, né? Que o Aimoré tinha pegado no ano passado ainda essa vaga aí, e esse ano ele pegou de novo, então ele vai disputar duas vezes se não conseguiu êxito esse ano. Eu tô abrindo aqui a tabela, o grupo 8, né, tem o grupo 8, Aimoré, o Esportivo, né, que tem ainda que confirmar, e também o Caxias, são os gaúchos. Tem também o Marcílio Dias, de Santa Catarina, o Joinville e Juventus de Santa Catarina, o Rio Branco do Paraná e o Cascavel do Paraná, é o grupo do Caxias. Então é Caxias, Aimoré e Esportivo que disputam a 4ª divisão esse ano. Muito bem, temos aí a informação. Pois é, um 0x0 contra Palmeiras e Flamengo. Dá para cravar assim, né? Dá para cravar. Já seria um bom. Conseguindo esses resultados contra Palmeiras e Flamengo e fazendo a parte contra as equipes do nível, como o Caldarte comentou, né?
aí sim já dá para pensar em brigar por alguma vaga, né? Mas é complicado, vai ser uma competição, a gente sabe, onde tem duas equipes, né, que estão numa disparidade aí em relação às demais, que é o caso em todos os aspectos, né? Tanto aspectos técnicos aí em relação a elenco, a jogadores, e também aspectos econômicos, financeiros, né? No caso do Palmeiras e do Flamengo, né? Nós tivemos aí, ainda em relação ao interior, né? Uma pauta aí que a gente vem comentando aqui no Resenha de Craque também, nos nossos programas Resenha Final, é a questão da segunda divisão, né? Que agora sim foi definida aí pela Federação Gaúcha de Futebol, numa reunião virtual na última sexta-feira. A Federação Gaúcha de Futebol definiu que a segunda divisão tem início no próximo dia 2 de maio, que é justamente o próximo final de semana, né? A competição estava prevista inicialmente para começar no início do mês de abril, foi transferida para o final de semana lá do dia do final de semana da Páscoa, né? Foi transferida para o final de semana da Páscoa, depois foi transferido para mais um final de semana, que era o final de semana passado. No final de semana passado teve aquela perspectiva de se iniciar talvez nesse final de semana, e agora a federação pelo menos garantiu na última sexta-feira, no congresso técnico, na convenção que foi realizada junto aos clubes, né, que a competição vai começar no próximo final de semana, no próximo domingo, dia 2 de maio, né? A segunda divisão, que também teve desistência aí de algumas equipes, o Santo Ângelo, o Garibaldi, a equipe do Real e do Farroupilha também, né? Desistiram, e o Nova Prata entrou. Campeonato que vai ter a participação então de 14 clubes divididos em 3 grupos. Vamos atualizar aqui os grupos da segunda divisão, para a gente falar sobre esse tema também. Grupo A, São Borja, Marau, Elite, equipe de Passo Fundo, o Gaúcho e também o Três Passos. Esse é o grupo A. O grupo B, Rio Grande, Rio Pardense, Rio Grandense, olha um clássico da Zona Sul aí também, e a equipe do 12 Horas. Já o grupo C, União Harmonia, Sapucaiense, Santa Cruz, Novo Horizonte e Nova Prata. Esse é o grupo C, então. A competição que é disputada será, aliás, disputada turno e retorno na primeira fase, classificam os 2 primeiros de cada grupo e os terceiros do grupo A e grupo C, que possuem 5 equipes, né? No caso, o grupo A e o grupo C, que tem uma equipe a mais cada um desses grupos, né? Classificam-se então nesses 2 grupos também os terceiros colocados, né? E depois, nas fases decisivas, tem jogos de ida e volta, com a final a ser disputada no dia 24 de junho. Portanto, a Federação Gaúcha de Futebol divulgando aí as informações sobre o Campeonato Gaúcho, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Deixa eu ver, tem mais uma dúvida aqui em relação ao Campeonato Gaúcho ainda, né? A definição das semifinais. Se o Juventude cair nas semis e o Caxias também, o Ju ganha o título do interior, ou depende do Caxias não pontuar mais que o Juventude? Eu acredito que essa é a segunda opção. O Caldarte até pode confirmar para a gente aí, mas acho que é isso, né, Caldarte? É isso aí. Tem então agora o título do interior, Caxias e Juventude, né, brigando pelo título do interior. E se os dois caírem, aí quem pontuar mais, né, quem somar mais pontos, fica com o título do interior. Conta a pontuação da primeira fase, né? Então nesse momento o Juventude ele tem vantagem pelos critérios, né? Mas tem o mesmo número de pontos. Estou olhando aqui Juventude, Caxias 17. Então conta a pontuação da primeira fase e a pontuação do mata-mata, da semifinal no caso, né? Então se os dois caírem, se soma, né, os pontos conquistados na semifinal, e se quem ficar com mais pontos fica com o título interior. Aí quem foi para a final, se um dos dois ir para a final, aí o outro fica com o título interior, né? Porque não tem mesmo uma equipe do interior indo para a final, não fica com o título interior, né? É campeão, vice-campeão e título interior. Então, se um dos dois ir para a final, o outro fica com o título interior. Se os dois caírem na semifinal, quem fizer mais pontos, somando os pontos conquistados na semifinal, fica com o título interior.
Muito bem, esclarecido aí a questão então do título do interior também. Com essa definição agora aí, a gente tem conversado com presidentes, com técnicos aí das equipes também, né? Da segunda divisão gaúcha e a preocupação aí para que a competição comece logo também, para que não haja aí desistência talvez de mais clubes na competição. E essa definição então do início, né, no próximo dia 2 de maio, os jogos no domingo, dia 2, às 15 horas. Tenho aqui a rodada: São Borja e Gaúcho, Marau e Elite, Rio Grandense enfrentando a equipe do 12 horas, Rio Pardense contra o Rio Grande, Nova Prata e União Harmonia, Novo Horizonte e Santa Cruz. Pelo que a gente comentou aí com os representantes dos clubes nos últimos 2 finais de semana, vai ser uma competição de qualquer forma complicada, né? Para muitas das equipes aí, vai ser complicado disputar essa segunda divisão também pela questão de recursos, né? As equipes realizando as testagens aí dos atletas, esse é um tema que também acaba tendo aí uma possibilidade de alguma ajuda por parte da Federação Gaúcha de Futebol. Os clubes gastam bastante com a questão dos testes, da testagem, né, dos protocolos aí contra a Covid. Tem a questão dos torcedores ainda não poderem ingressar aos estádios, não tem renda da torcida, o que é uma renda importante, né, para a maioria dos clubes. É uma competição que certamente vai ter as suas dificuldades, né? Tanto técnicas, mas também a nível de estrutura das equipes, né? Eu acho que sim, eu acho que finalmente, né, vai iniciar a competição, já está aqui alguns programas sempre na expectativa, né, entrevistando o pessoal e é sempre o assunto a expectativa, né, em definições, vai ou não, e agora finalmente a gente tem uma data, né, então que bom que a federação conseguiu definir essa data, que bom que o governo liberou jogos na parte da tarde, né? Não tinha sentido, né, jogos da terceirona não poderem acontecer à tarde, né? Acontecer à noite, não tinha sentido essa questão para os jogos da terceirona. Então, que bom que houve, né, que houve essa flexibilização, que bom que a federação confirmou a data de estreia, que bom que a competição começa organizada, né? Já tem a definição dos grupos, já tem quem desistiu já informou, né, anteriormente, que o Nova Prata entrando, que bom para o Nova Prata também que vai poder disputar a competição, então muito bom, né, essa definição por parte da terceirona, né, mas uma competição que talvez se mostre muito equilibrada, né, a gente viu, pelo que a gente entrevistou do pessoal da terceirona nas últimas semanas, todo mundo quer jogar, o pessoal estava preparado, estava pronto, ansiosos, todos cumprindo protocolos médicos, enfim, né, o pessoal estava pronto, só esperando a determinação da federação. Então, muito bom essa decisão, muito bom esse início de campeonato e vamos esperar, né, uma competição equilibrada, sim, equilibrada em todos os grupos. Acho que todos os grupos têm um certo equilíbrio, né, até aqueles grupos que têm equipes menos tradicionais, mas a gente conversou, né, uh, com equipes que são menos tradicionais no futebol gaúcho, mas equipes que vêm forte, vêm se reestruturando. Então, que bom, né, que a competição vai iniciar. E também só complemento aqui, né, o questionamento do Antônio Fachin, ele faz dois questionamentos, né, se em relação ainda ao título interior do Campeonato Gaúcho, se terminar tudo empatado, né, aí tem os critérios, né, que tem o número de vitórias, tem o saldo de gols, tem até, por último, o número de cartões vermelhos, né? E aí, se todos os critérios tiverem empatados, que já é difícil, aí sim vai a questão do sorteio. E também se os dois, se a dupla Caju for para a final, né? Aí o Caxias e o Juventude, um ficaria com o título, outro com vice-campeonato, aí o título do interior iria para o Ipiranga, que ficou na quinta colocação na tabela geral. Aí sim tem essa situação, né? Se der Caju na final, aí o Ipiranga fica com o título do interior. Então, só respondendo ali ao Antônio Fachin, mas voltando, né, reforçando a questão da terceirona gaúcha, que bom que vai iniciar, pelo que a gente viu de todos os participantes, da maioria, né, dos participantes,
pessoal está afim de jogo, o pessoal está organizado e esperamos uma boa competição ali, que no próximo final de semana, uma competição muito equilibrada e talvez com alguma surpresa, né? Podemos ter alguma surpresa ali, dependendo dessa reta inicial de competição. Além do Nova Prata, a questão do Sapucaense, né? O Sapucaense do Jajá aí, também ganhando uma possibilidade de disputar essa competição com a questão da desistência da equipe do Santo Ângelo, né? 5 equipes aí, aliás, 4 equipes desistiram da competição, o Santo Ângelo, o Garibaldi, o Real e o Farroupilha, né? Dando aí espaço para teve a questão da própria equipe do Nova Prata, né, o Sapucaense, e teve também alguma outra equipe que eu não lembro agora qual foi, mas foram 3 equipes que assumiram. Aliás, não, minto, foram só essas 2, né, porque nós temos um grupo que é o grupo B, que tem uma equipe a menos, né? O grupo A é formado por 5 equipes, São Borja, Amaral, Elite, Gaúcho e Três Passos. O grupo C também, União Harmonia, Sapucaense, Santa Cruz, Novo Horizonte e Nova Prata, né? As 2 equipes aí que ingressaram na competição estão aí no grupo C, né? E no grupo B são 4 equipes, o Rio Grande, Rio Pardense, Rio Grandense e a equipe do 12 Horas, né? Portanto, essas aí as equipes que ingressaram aí, né, para a disputa da segunda divisão gaúcha, o Sapucaense e o Nova Prata. Campeonato que vai ser equilibrado aí, né, Juan? Nós temos equipes tradicionais, o próprio Gaúcho, a equipe do São Borja, o Santa Cruz, que vem aí com a questão da conquista da Copa da Federação Gaúcha de Futebol na temporada passada, vem no trabalho do seu técnico que conversou com a gente na semana passada, e putz, esqueci o nome dele agora, tipo, mas que branco. William Campos. William Campos, grande William Campos, filho do Beto Campos aí, conversou com a gente, sempre uma figura muito solícita aí aos nossos chamados, mas se coloca também como uma das equipes a serem batidas aí, quem sabe, nessa competição depois da conquista da Copa da Federação Gaúcha de Futebol na temporada passada também, né? Isso, eu acho que o que mais prejudicou essas equipes foi a questão das indefinições, né? Tanto do governo do estado, como também da FGF, nessas questões de início. Porque agora, até as equipes montarem em um cronograma que vá priorizar a competitividade, né? No quesito físico, talvez elas possam iniciar a competição um pouquinho difícil, né? Questão física. Então, acredito que a grande favorita para conquistar, o favorito, né, é o Santa Cruz, é o grande favorito pelo que apresentou na FGF, pelo investimento, né, pela questão do dinheiro da Copa do Brasil. Acho que tem aí um bom poder de fogo, né, o William Campos, que é um treinador emergente do futebol, que é um treinador que tem se destacado com o Santa Cruz. Talvez aí o Santa Cruz seja o mais favorito entre todas as equipes dessa competição, né? Claro, a gente tem o Gaúcho, que é uma equipe já tradicional, que pode vir forte, pode incomodar também, mas se eu não me engano são dois que passam, né? Dois que vão para a divisão de acesso. Então aí eu acho que essas 2 equipes elas vêm forte. Acredito que estava na hora já de toda essa situação ela se resolvesse, até porque o único emblema de todas essas questões é que o governo não estava liberando jogos antes das 8, né? Então agora liberou por conta da dificuldade de estrutura das equipes que não tinham como ter iluminação nos seus estádios, né? Então isso aconteceu. Os jogos acontecem agora, então, antes das 8 horas, entre quinta e domingo, geralmente, esses 2 dias aí, eles vão acontecer e vai ser uma grande competição, acredito, né? Pela competitividade, por equipes já tradicionais ali no sul do estado. A gente tem o Rio Grandense, tem o Rio Grande, né? O Esporte Clube Rio Grande, o Rio Pardense também, que vai disputar no grupo B. Acredito que vai ser uma grande competição, né? Mas acredito que, por tudo que já apresentou, o Santa Cruz vem disparado como favorito, Luiz. Muito bem, então a gente vive a expectativa aí também do início da segunda divisão para o próximo resenha final no próximo domingo, dia 2, né? Já teremos aí também a primeira rodada
com os seus resultados definidos. Primeira rodada, que é no próximo domingo, dia 2 de maio, às 3 da tarde, né? Todos os jogos às 3 da tarde, reforçando São Borja e Gaúcho, Marau e Elite, Rio Grandense enfrentando a equipe do 12 Horas, Rio Pardense contra o Rio Grande, Nova Prata enfrentando a equipe do União Harmonia e o Novo Horizonte enfrentando a equipe do Santa Cruz. Santa Cruz com a sua primeira partida fora de casa. Então, são as partidas da primeira fase, da primeira rodada da segunda divisão, que tem a participação então de 14 clubes em 3 grupos. Grupo A, São Borja, Marau, Elite, Gaúcho e Três Passos. Grupo B, Rio Grande, Rio Pardense, Rio Grandense e 12 Horas. Grupo C, União Harmonia, Sapucaiense, Santa Cruz, Novo Horizonte e Nova Prata. Reforçando a fórmula, competição disputada em turno e retorno nesta primeira fase. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e os terceiros do grupo A e C, que são os grupos que têm 5 equipes, o grupo B tem 4. As fases decisivas serão disputadas em jogos de ida e volta, com a grande final prevista para o dia 24 de junho, para saber quem são, então, as 2 equipes que vão ascender para a primeira divisão na temporada de 2022. Muito bem, este então o resenha final, trazendo os destaques aí da última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Agora as perspectivas aí também para as semifinais, ainda sem horários e datas definidas pela Federação Gaúcha de Futebol. A única coisa que foi definida é que nós teremos árbitro de vídeo, teremos o VAR aí para as semifinais da competição. A gente faz tradicionalmente os nossos palpites, né? Mas como ainda não temos aí a definição das datas e dos horários dos jogos, né, principalmente em relação às datas, vamos fazer uma votação aí. A gente faz ou não faz os palpites, Caldarte? E Juan? Não, vamos. A gente tá na chuva para se molhar, né? Vamos fazer. O único que fica em cima do muro aí é o nosso apresentador, né? O Luiz que tem que ficar em cima do muro, porque tá apresentando o resenha final, mas aí nós temos que se molhar, né? Não tem esse negócio aí de ficar em cima do muro. Acredito até que talvez, final de semana que vem, dependendo aí, já se desenrola essa questão e já temos data. Também acredito, viu? Também acredito que já seja aí no próximo final de semana, né? A questão das semifinais do Campeonato Gaúcho. Vamos lá então, vamos fazer os palpites aí dos primeiros 2 jogos, né? Que são Juventude Inter na Montanha dos Vinhedos. E nós temos o Caxias enfrentando a equipe do Grêmio. Primeiro jogo, mando do Caxias. Vamos lá então. Começo com Caldarte. Juventude Inter. Eu vou colocar ali uma vitória do Juventude por 1-0. 1-0 Juventude, muito bem. Eu vou na vitória do Inter por 2-1. Juan? Eu vou no empate, então, né? Um vai no Inter, outro vai no Juventude, ou ao contrário, né? E eu vou no empate, Inter e Juventude 1-1. Então. Bom resultado aí para tudo ficar a ser decidido no segundo jogo no Beira-Rio. Vamos ver se a defesa do Juventude vai conseguir parar o ataque do Inter, que tá com tudo aí nos últimos jogos, né? Vamos lá, Caxias e Grêmio. Juan, aproveita aí, já dá o teu palpite de Caxias e Grêmio. Por tudo que o Caxias vive, eu acho que o Grêmio sai com uma vitória do Centenário, um 2-1, né? Meio chorado ali. Por tudo que o Caxias está vivendo agora, nesse momento de estabilidade. Muito bem, vitória do Grêmio por 2-1 na primeira partida. Caldarte? Aposto na vitória do Grêmio por 2-0. 2-0 Grêmio. Pois é, fica incógnita aí como é que vai ser esse Caxias depois dessa decisão do Lacerda, né? O que se viu até agora, depois dessa decisão, já não foi muito bom, né? O empate contra a equipe do Pelotas. Eu também vou na vitória do Grêmio aí, para mim a dupla Grenal leva aí essa vitória. Para mim ganha nos 2 jogos, já vou adiantar aqui, mas sabia que tá contra o time do interior, eu sabia disso. Mas já vou colocar aqui. Vamos ver. Botar um 3-1, vai. 3-1 pro Grêmio aí, nesse jogo aí.
Caxias e Grêmio, primeira partida. Mas acho que o Grêmio vai ter mais dificuldades contra o Caxias do que o Inter contra o Juventude, tá? Embora coloquei um resultado mais elástico pro Grêmio do que pro Inter, mas enfim, acho que vai ser mais difícil. É futebol, né? Não tem essa questão de lógica, né? Futebol. Depois, já vimos o exemplo mais recente ontem, né? Com a questão do Ipiranga. Muito bem, aí os nossos palpites, então, para as semifinais, que devem acontecer no próximo final de semana, né? Os jogos de ida aí, o Juventude contra o Inter na Montanha dos Vinhedos e o Caxias contra o Grêmio no Estádio Centenário, né? A definição depois para os dois jogos em Porto Alegre. Esta foi, aliás, mais uma edição do nosso Resenha Final, neste domingo, 25 de abril. E os nossos patrocinadores, Juan? Isso aí, lembrando, né, que se você precisou de um vidro automotivo na linha leve e pesada, lembrou Revisacar. Agora com um novo serviço especializado em limpeza interna de veículos, a limpeza de bancos, carpetes, a limpeza interna completa. Venha conferir com os profissionais da Revisacar na rua Júlio Guellen 19, no bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves. O telefone é o 54 3057 9700, 3057 9700. E além da Revisacar do Centro Automotivo, está com a gente a Barbearia Garbo, completando 5 anos de atuação em Farroupilha, dando show de atendimento e estilo. Cortes clássicos, barba, colorimetria, sobrancelha, cortes femininos. Tem atendimento para toda a família, para todos os públicos, com aquele preço que cabe no seu orçamento. Agende aí o seu horário, 549-9115-5325 ou 99699-5443. A Garbo que também tem a opção da barbearia expressa, atendimento das 9 às 17 horas, sem agendamento, só chegar. Barbearia Garbo, Rua Pedro Antonello, bairro 1º de Maio, em Farroupilha. Nossos patrocinadores das lives aqui do Resenha de Craque, Barbearia Garbo e Revisacar Centro Automotivo. Obrigado, pessoal, que participou com a gente, que interagiu com o programa Resenha Final. Siga acompanhando o Resenha de Craque, as informações sempre atualizadas aqui no nosso Facebook, também no nosso blog, né, o Resenha de Craque 01.blogspot.com. Atualiza todas as informações do futebol do interior para você estar sempre por dentro aí das definições. Lembrando que a partir da semana que vem também temos as informações aí do início da segundona gaúcha, a partir do próximo domingo, um dos temas que vai estar aqui no Resenha Final. Valeu, Caldarte, valeu, Juan, pela participação. Isso aí, até mais. Valeu, um abraço Luiz, Juan, todos que nos acompanharam. Valeu, pessoal, pela participação com a gente. Domingo que vem tem mais Resenha Final. Siga acompanhando aí as redes sociais, o Facebook, o nosso blog do Resenha de Craque, com as informações sempre atualizadas no decorrer da semana também. Grande abraço.